Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, aqui é o Ale em contato e tenho o prazer de trazer aqui a Nath, vou deixar ela se apresentar rapidinho. Boa tarde, Natália Gente, da sejam Silva. bem-vindas, mulheres, sejam bem-vindos, homens. É um prazer estar aqui. Eu falei Natália da Silva Carvalho, Natália Silva de Carvalho, corrigindo. Desculpa pelo aqui. Legal, pessoal, prazer em estar com vocês, espero que vocês tenham assistido a aula 1. Vou fazer uma rápida revisão do que nós falamos ontem, para entrar no assunto de hoje, que é uma ideia mais prática do ponto de vista metodológico, né? Como eu falei ontem, a metodologia é importante para que você tenha, né, um processo de pensamento, uma linha de raciocínio para chegar na parte prática. Então, a gente vai falar hoje um pouco mais sobre essa parte prática e aí, dentro do que eu já elaborei aqui, a gente vai construir algumas coisas que é sempre legal deixar o material aberto. Então, rapidamente, como eu falei ontem, se você ainda não assistiu, eu recomendo que você pare essa aula agora e vá assistir a aula 1 para você pegar a ideia completa, né? Então, ontem eu falei sobre os elementos principais para você construir uma metodologia. Então, a questão do seu DNA, né, de saber com quem você quer trabalhar, dos recursos que você deseja que façam parte da sua caixa de ferramentas, né? Então, isso aqui é importante você considerar na hora de começar a elaborar, de fato, esse planejamento metodológico. E aí, eu falei um pouco das nossas características, né, enquanto metodologia. Então, a gente não quer se ver independente de academia, quer se ver independente de aparelhos, e em condições de conseguir construir e entregar e atender as pessoas, independente da quantidade de recursos, independente da quantidade de espaço, de equipamentos que estejam disponíveis, e naturalmente que daí surge modelos, né? Treinar sem peso, treinar com um peso, atender um público desde o iniciante até o público mais avançado, montar estúdio, uh, elaborar programas online, consultorias, personal ao vivo, enfim. Aí tem um guarda-chuva bem grande de oportunidades que podem ser exploradas dessa, a partir da identificação, né? Consolidação desse DNA e da maneira como você deseja pôr em prática esse conhecimento. E aí a solução, que é construir uma metodologia baseada numa filosofia de treinamento funcional, com liberdade, e aí é onde a gente começa a botar alguns pingos nos is, porque eu falei ontem, né, até mesmo nos Estados Unidos, quando eu ainda estava lá, no início do milênio, ouvia-se muito em especificidade esportiva, e assim, era cada exercício que você ficava, como que isso funciona? Né? Como que isso vai para frente? E aqui no Brasil também tinha muito disso. E é uma coisa meio sem pé nem cabeça, né? Então, aqui existem pilares metodológicos que realmente vão permitir que você possa organizar de uma maneira que te permita trabalhar com o ser humano. Então, quando a gente fala função articular, padrão de movimento neuromuscular, falando de movimento base primitiva, eu, eu não preciso especificar nenhum tipo de valência ou de esporte, porque todo ser humano precisa trabalhar a sua função articular, seus padrões de movimento, sejam eles fundamentais ou não, avançados ou não, coletivos, integrados ou não, precisa pôr em prática essa ideia de movimento multiplanar, que a gente recebe muito esse feedback, o pessoal falando que não conseguia entender como que isso ia para a prática, e dentro dos nossos programas isso fica muito claro. A Nath fez uma aula bem bacana falando sobre planos de movimento, e essa ideia das bases primitivas, que é exatamente como que você se estabelece no espaço, como que você se posiciona para poder desempenhar alguma ação. Então, não vou entrar em detalhes porque isso tudo está na aula de ontem,
tá? Falando aqui sobre função articular, padrão de movimento destrinchando. O que eu quero agora é meio que pegar essa sopinha aqui e começar a dar vida a essa sopinha dentro de algumas realidades, como a gente mostrou ali, todas as possibilidades para que você possa construir esses programas de treinamento de maneira satisfatória, né? Então, uma forma de pensar essa construção é você considerar, né, considerar a semana, a pessoa durante a semana. Então, quando você olha aqui para essa questão de padrão de movimento, você fala assim, nossa, mas é muita informação, como que eu vou... É possível, é realmente você ter organização, tá? Então, aqui eu separei todas as letrinhas que estavam ali em cima, estão aqui organizadas, né? Aqui eu coloquei que esse formato aqui é um formato que tem um foco em fortalecimento neuromuscular, por exemplo. Então, é onde você vai conseguir trabalhar com carga, é onde você vai conseguir ter um controle em termos de programação e periodização de treinamento, né? E, e, e se você observar, ó, dominância de joelho, puxar, dominância de quadril, o espaço para você fazer intervalos ativos, seja através de algum exercício de mobilidade ou de estabilidade ou algum alongamento, enfim. A proposta de uma programação de treino, dentro dessa visão que nós praticamos, é você permitir que o tempo seja o mais útil possível, né? Eu, pelo menos, via muito, né, nessa questão da musculação, você fazer uma série e passar 2 minutos sentado sem fazer nada ali. E certamente o tempo que você tem com os seus clientes, ou o tempo que essas pessoas vão ter para treinar, é importante que ele seja útil, né? Então, se ela vai se dedicar ali 30, 1 hora para treinar, que seja útil, que não seja parado, sentado, passando o dedo no Instagram e desconcentrando, né? Desfocando. Não, focado, 100% focado. Então, essa aqui é uma ideia de como você pode criar modelos de treinamento. Nath, se você quiser me interromper a qualquer momento, interrompa aí, tá? Isso aqui é uma maneira de organizar esses padrões, né? Então, aqui eu criei, é um formato fiz bobagem. É um formato de 3 treinos por semana. Vou fazer bobagem de novo. Né? E que tem todos os padrões organizados. Aí você pode perguntar, mas o meu aluno não treina 3 vezes por semana, como é que eu faria? Você pode considerar que treino 1, treino 1, treino 2 e o treino 1 da semana seguinte, né? Não tem nenhum problema manter esse padrão e a pessoa vai fazer 8 treinos no mês e essa programação aqui, se a gente considerar 4 semanas, vai durar 1 mês e meio. Se ela treinar 3 vezes por semana, uma programação de 3 vezes por semana, vai durar, durante 4 semanas, ela vai fazer 12 treinos em 4 semanas. Então, aí é só uma questão de duração de programa e facilmente você consegue manter esse padrão, assim como, se você quiser, com a sua prática, você vai conseguir pensar em treino 1 e treino 2 e organizar esse modelo aqui para 2 treinos por semana sem nenhum problema. Quer falar, Nath? Não, estou acompanhando. E esse outro formato aqui, por exemplo, é um formato com foco no condicionamento físico. Por quê? Aqui, ó, eu mantive os mesmos padrões, os mesmos 3 dias, né? O mesmo repouso ativo, mas tem aqui 2 complementos que podem, aonde você pode inserir algum estímulo que permita que esse condicionamento físico, nessa frequência cardíaca, ela possa ser mantida ou aumentada, dependendo do estímulo que você vai utilizar. Então, de repente, você faz uma dominância de joelho, um agachamento, uma passada ali, uma funda, alguma coisa do tipo, vem para pular cordas, vai para uma corda mesmo, né? Um bate-cordas ali para os braços,
ou faz um trenó, ou faz uma escada, e aí, enfim, você mantém o estímulo um pouco mais, teoricamente, né, um pouco mais longo, mas certamente com um foco no condicionamento físico e, assim, estratégia para quem quer focar em emagrecimento, diria que é uma das melhores, porque você não abre mão do treino contra a resistência, você traz o treino contra a resistência para dentro dessa ideia do condicionamento físico, né? Pelo menos na minha opinião, muito mais interessante do que colocar alguém numa bicicleta, numa esteira e estimular essa pessoa a fazer apenas uma coisa durante praticamente o mesmo período em que ela pode estar ali fazendo com que o seu sistema nervoso esteja sendo exigido, né, de uma maneira super positiva para ela. Beleza? Então, seguindo aqui. Mais ou menos a mesma ideia e com foco no volume. Por exemplo, nos nossos programas, e provavelmente você já deve ter visto isso também nas nossas mídias sociais, a gente trabalha demais com estímulos unilaterais. Você vê o próprio agachamento bilateral utilizando pesos apenas de um lado do corpo, né? Para permitir que exista esse trabalho de estabilidade de uma maneira assimétrica, para o corpo saber se organizar com esse peso com esse peso desbalanceado do corpo, né, em virtude da sobrecarga. E remadas e movimentos de empurrar, ou movimentos diagonais que você precisa trabalhar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Então, uma maneira de você pensar em também ter um volume de treino maior é numa série você pensar em 2 voltas. Então, aqui você faz todo um trabalho focado no lado direito, seria uma volta, e depois você faz todo o trabalho focado no lado esquerdo, perdão, aqui é de esquerda. Eu botei direito em cima, né? A pessoa tem um sério problema de dislexia. Então, lado direito ou lado esquerdo, enfim. Resolvi. Então, você faz um lunge reverso. Tá? Então, só uma perna, a perna direita dá o passo para trás e a perna esquerda trabalha. Aí sai do lunge reverso, vem para a remada inclinada. Unilateral, só o braço esquerdo trabalha. Faz um swing uma mão. Só o braço esquerdo segura o peso. Ou não, pode manter as 2 mãos aqui e do outro lado você repete o mesmo exercício. Né? A vantagem é que você dobra o volume de treino aqui por fazer 2 voltas na mesma série. E aí aqui no fim uma ideia de estabilidade com deslocamento, né? Um burpee com deslocamento para a esquerda, que é o shuffle. Você faz o burpee, levanta, desloca para a esquerda, volta, desce no burpee, sobe, faz o deslocamento para a esquerda e volta. E aí depois disso você ainda vai fazer o lado direito. Então assim, você tem um volume aqui, um trabalho de alta intensidade, o famoso HIIT, sendo colocado em prática e de uma maneira bastante rica, com vários estímulos, o corpo inteiro sendo trabalhado, vários padrões de movimento. E como eu falei, é uma maneira de manter o seu treino super diversificado e certamente uma das objeções, né, que nós temos aí nessa questão do atendimento aos alunos é o fato dos treinos ficarem muito monótonos, muito iguais, toda hora a mesma coisa, como eu falei ontem, né? As pessoas chegam na academia e quase que já sabem o que elas vão fazer, qual é o circuito, quais são as máquinas do dia. Então, isso, para a maioria das pessoas, é um fator que desestimula de verdade, né? Então observe aqui a riqueza que existe, né, nessa questão da construção desses treinos e o quanto que pode ser explorado nesse processo. E aí você pode estar se perguntando, pô, legal, já vi mais ou menos aí como realmente pode ser bem diversificado, né? E outro fator que você ainda pode levar em consideração é a ideia de saber organizar esse nível de intensidade dos treinos
de semana a semana. Então, vou voltar ali para cima, rapidamente. Pode ser aqui, eu vou voltar para cá. Então, o que a gente está vendo aqui é uma semana de treino, né? Então, você pensa numa ideia de construir talvez um estúdio ou talvez uma consultoria que você não vai estar do lado do seu aluno toda hora, ou você quer, de alguma maneira, poder atender um número legal de pessoas, né? Não só como personal ali por hora aula, você vai precisar organizar isso para facilitar a vida das pessoas. Então, você imagina se na semana 1 aqui, eu penso aqui no agachamento, aqui numa remada no TRX, aqui no terra, aí aqui eu faço um Homem-Aranha para fazer um trabalho de quadril, aqui eu faço uma prancha, né? Naturalmente vou construir a mesma coisa aqui seguindo essa organização. Aí na segunda semana eu mudo todos os exercícios e você quer dar autonomia para os seus alunos. Então vai ser difícil se toda semana você ficar mudando os exercícios. Nenhum problema em fazer isso. Isso, de fato, até é um ponto positivo se você conseguir estar próximo para auxiliar nesse processo. Mas, se você organiza um modelo de treino semanal como esse, tá? Organizou esse treino aqui, você montou esse treino, fechou esse treino, e você trabalha com um processo de variação de intensidade como esse daqui, então, o treino, os exercícios, eles podem ser praticamente os mesmos. O que vai mudar de semana a semana é a intensidade, né? E aí é o número de repetição. Aqui a gente está falando de 10 a 15 repetições, dependendo da variação do exercício. Aqui a gente está falando de 8 a 12, aqui a gente está falando de 6 a 8, aqui a gente está falando de 5 a 8 repetições, 3 a 8 repetições, depende, é aquela história, depende da pessoa, depende da finalidade do treino. Quando eu falo depende da pessoa, é porque tem gente que não gosta de treinar pesado. Não é verdade, Nath? Sim, sim. Então você vai ajustar, você faz o possível de ajuste, você faz o que for possível de ajustes naturalmente para manter essas intensidades aí sempre em modificação, porque também não adianta ficar ali sempre no mesmo platô, porque o corpo se acostuma, né? E o que a gente não quer é manter o corpo acostumado a esses estímulos. Por gentileza, minha amada, participe. Ué, você está acompanhando a planilha, estou admirando você falar. Fala um pouco do modelo que você colocava em prática no estúdio até pouco tempo. Era bem parecido, né? Era bem parecido com no início, né? Era bem parecido e depois eu acabei implementando, como o treino eram todos os dias da semana e grande parte dos clientes iam todos os dias da semana, eu acabei implementando um padrão por dia, né? Então, 5 dias da semana, cada dia um padrão diferente. E abortei os treinos fixos, né? Então, isso é bem cansativo. Essa é uma visão pessoal de experimentação. Quando você está trabalhando assim, né, em coletivo, você está lá ministrando a aula de fato, num estado de presença. Quando você precisa ensinar o treino todo novo, o padrão é novo, o treino é novo, tudo muda. Isso exige muito de nós, profissionais, né? De abrir mão do controle, de compreender que nem todo mundo vai entender que o treino é novo, que ele tem um tempo de adaptação, que cada pessoa tem um foco, então um vai ser melhor em coordenação, o outro vai ser melhor em força, mas foi uma boa experiência. A grande maioria dos alunos até gostava das práticas serem diferentes todos os dias,
Mas a minha visão pessoal é que eu ficava muito estafada, assim, extremamente exigida, né? Ao passo que se você tem uma forma de organizar isso com treinos já pré-estipulados e trabalha na intensidade e no volume, né? Mantém a mesma prática, mantém o padrão, que é o que o Ale está mostrando aí, e que eu cheguei a experimentar também quando eu estava com o estúdio. Ele é mais confortável, né? A grande maioria dos alunos consegue se perceber, abre aspas, evoluindo, né? Porque já sabe, já tem mais ou menos uma ideia do padrão, da movimentação, da coordenação, né? De como se integrar e se movimentar e trabalhando com cargas diferentes, repetições e séries diferentes. Mas nem sempre agrada, né? Tem um público também que não gosta do fato de ser o mesmo treino, né? De ser a mesma proposta. Então, acredito que é sempre válido a gente estudar, alinhar, ver várias possibilidades, testar com a gente, testar com os nossos clientes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto de fazer o mesmo treino real oficial, eu gosto de trabalhar a variabilidade, isso comigo no meu momento, né? Mas para fazer a gestão de uma aula coletiva de treinamento funcional e movimentação é bem puxado. Tentei ilustrar aqui o que a Nath falou, tá? Que é um modelo que existe no programa Periodização Funcional Avançado. Então, lá o que vocês vão ver lá? São 2 blocos de treino, o bloco manutenção e o bloco, eu chamo de performance, que está lá. Eu vou usar a terminologia que está lá. Manutenção e bloco performance. Então, no bloco manutenção, se trabalhava um padrão de movimento principal, certo? E mais um auxiliar, para complementar aqui. Um padrão de movimento e um padrão auxiliar. E aqui é feito todo o trabalho de periodização, semana a semana, exatamente como eu apresentei ali. E lá no programa Periodização Funcional Avançada tem isso bem detalhado. Isso, de intensidade, de carga máxima, repetição, série, tempo de intervalo, tempo de execução, tudo isso. E aí depois, o segundo bloco seria o treino do dia, era um bloco um pouquinho mais aberto, com a intenção, onde se trabalha a parte mais cardiovascular e tudo mais, e era um bloco mais dinâmico, né? Normalmente 3, 4 exercícios, movimentações, e é um formato mais circuitado, né? Diferentes por tempo, repetição, volta dupla, né? EMOM, AMRAP, cada dia é uma dinâmica. Show de bola. Então, isso aqui está organizado no Periodização Funcional Avançada, e além da estrutura, a gente montou 8 meses de treino, que você pode simplesmente pegar e utilizar imediatamente. E trouxe aqui também algumas perguntas que usei feedback que eu recebi aí durante essa semana em relação a como é que eu faço para montar treino com peso do corpo, porque não tem muito recurso. Fato, não tem recurso. Não tem o que inventar, né? É o feijãozão com arroz. Peso do corpo, o que você vai ter? Braço, perna, tronco e a possibilidade de gerar movimento, né? Algum deslocamento, alguma combinação. Então, de verdade, não tem muito o que fazer, né? O que você pode fazer é isso daqui. Eu não consigo pensar, vou até pedir a opinião da Nath nesse sentido, quando eu penso em programação de treinamento, talvez seja pelo meu histórico de atleta, eu sempre penso em performance. Eu não consigo pensar em partes do corpo, entendeu? Então, assim, eu não consigo pensar, hoje é só abdômen, não entra na minha cabeça. Isso para mim não faz sentido. Hoje eu vou treinar só core, hoje é só core, só abdômen. Para mim não faz sentido porque no agachamento eu estou treinando isso. Se eu faço um salto, eu estou treinando isso. Se eu faço um burpee
estou treinando. Se eu faço uma flexão, eu estou treinando. Vai fazer parte, né? Até porque, se é para definir, eu preciso me alimentar melhor se eu quero definição muscular, né? E não focar em exercícios isolados. Esse mito ainda existe. Então, eu penso em treinamento, eu penso em performance. E eu quero que o meu corpo inteiro possa se movimentar todos os dias, se for possível. Você pensa diferente, Nath? Não, é isso mesmo, né? A gente pensa de forma integrativa, a Lê chama de performance, eu chamo de forma integrativa. É o que é. A gente não funciona de forma segmentista, né? Então, a gente depende de uma tarefa. A tarefa é agachar, é levantar, é puxar, é empurrar, é rodar. Mas eu gosto, eu tenho muito carinho por essa parte de movimentação corporal livre, body weight, assim, com o peso do corpo. Porque quando a gente está com o cabresto, assim, que a gente, enfim, sai da faculdade ou está muito tempo trabalhando na musculação, e a gente olha para a movimentação corporal livre, a gente tem um cabresto, né? E esse cabresto nos fala sobre quando a gente pensa em planos e eixos, a gente explora pouco isso. Então, quando eu agacho sempre para frente, eu agacho com as duas pernas juntas. Se eu vou fazer a flexão, eu faço com as duas mãos simétricas, no chão, apoio o joelho, sem o joelho. Então, a gente explora muito pouco o fator tridimensionalidade. E quando a gente... Eu vou chamar de coisas estranhas mesmo. Se imaginem um alienígena que faz movimentos estranhos. Por quê? Porque o estranho ele vai explorar o potencial total da tridimensionalidade e vai explorar o potencial total da criatividade e da variabilidade. Qualquer coisa que nós fizermos com o nosso corpo, qualquer coisa, se você escolher só agachar e levantar, se você escolher pular, se você escolher botar a mão no pé, se você escolher balançar de um lado para o outro, fazer um bounce, fazer qualquer coisa que nós fizermos, nós vamos ter uma resposta, né, metabólica. Isso é fato. Você pode co-criar, então, a partir daí, né? E aí a gente começa a não olhar só para um plano sagital, né? Não olhar para... A gente começa a misturar. E aí todo mundo fala, mas o feijão com arroz funciona? Claro que funciona. Mas quando chega uma hora, por exemplo, que você tem um cliente que treina com você, sei lá, 2, 3 anos, né? E você sempre agacha da mesma forma. Agacha hoje, o treino é agachamento, flexão, pendura aqui na porta, no suspenso, na fita. Começar a explorar as movimentações, então juntar tudo, né? Eu faço uma minhoca, eu agacho, põe a mão no chão, caminho para frente, faço flexão, retorno, faço um rolamento para trás. Fazendo essas conexões, a gente tem uma gama maior de possibilidades, né? A gente sai do cabresto fechado e de um preconceito que nós mesmos, né? A gente se coloca nesse lugar de para que serve isso? Isso é estranho, se não é cientificamente explicado, né? Se não é higienicamente, porque como a gente caminhou pelo higienismo, né, uma proposta militarista, segmentista, se não é reto, se o joelho está fora do lugar, se uma perna está aberta diferente, a primeira coisa do olhar é falar que aquilo está errado, que aquilo está estranho, mas sair desse lugar vai trazer um leque de possibilidades para essa parte de peso corporal muito grande e que pode ser implementado também na parte com carga. Mas eu gosto muito dessa parte do peso corporal. E aí, quando eu trago algumas propostas livres, né, algumas pessoas falam, mas o que é isso? É yoga? É pilates? É ginástica natural? É flow fit? É tac fit? É animal flow? É treino Gaia? Né? É ginástica restaurativa? É tudo, gente. A gente precisa compreender que uma vez que nós somos seres que nos movimentamos de forma tridimensional, eu posso fazer tudo. Eu posso olhar várias sugestões da Nath com a Lê, eu posso olhar a sugestão do meu coleguinha, eu posso parar, sentar e começar. Vamos chamar de invencionismo? Sim, por que não?
porque quando a gente está inventando, a gente também está agachando, também está empurrando, também está puxando, né? E aí a gente tem o feijão com arroz, tem um dia mais elaborado, tem um dia de o alien que mora dentro de você, e a resposta metabólica vai existir. Você pode fazer mais rápido, mais devagar, você pode fazer sem pausa, faz um rep, você vai fazer 20 minutos esse movimento estranho. Enfim, né? Eu dou minha cara a tapa que a frequência dessa pessoa não vai subir, que a pressão dela não vai aumentar, que a irrigação, né? Que o fluxo de oxigenação, então Se por acaso alguém não entendeu o que a Nath falou de AMRAP, ou as many rounds as possible. Vou até botar aqui só para ilustrar. Não é isso? Se eu não estiver errado? É uma sigla de maior número de rounds, séries possíveis. Então, você solta o cronômetro e fala, vai, sem descanso. São 20 minutos, se mata. Mas, assim, passa do jeito que você consiga fazer com qualidade. Mas você tem 20 minutos para fazer o maior número de séries possível. E é até interessante, porque imagina, se você na segunda-feira vai fazer o treino X, vai fazer um AMRAP, a pessoa faz 7 repetições, na outra segunda-feira você pode voltar com o mesmo treino e ela sabe, ela fez 7, quem sabe agora ela não faz mais repetições e se certifica de que realmente ela está se condicionando. Eu coloquei aqui esses 3 exercícios só para ilustrar até essa questão dos planos de movimento, né? Então, o agachamento bilateral, que é o mais tradicional, você vai se movimentar no plano sagital unicamente. O agachamento lateral, porque vai ter a abertura das pernas, então uma das pernas vai trabalhar no plano frontal. Se você tornar esse movimento dinâmico, né, de abre e fecha, dá a passada e volta, aí fica ainda mais claro esse deslocamento no plano frontal, e é impressionante o nível de limitação que as pessoas têm fora do plano sagital. Parece que a gente está pedindo para as pessoas correrem na Lua, né, a fazer algo que elas nunca fizeram antes. Então, o saber utilizar os planos de movimento é exatamente, não é invencionismo, não é pensar fora da caixa, muito pelo contrário, é olhar para dentro da caixa e saber explorar estímulos que devem fazer parte, né? Da mesma forma com o agachamento rotacional, quando você dá um passo e você permite que o quadril possa trabalhar, né, em um eixo diferente do que a gente está acostumado a fazer na marcha. É impressionante. Você pega a gente que é corredor, ciclista, essa galera, você pede para eles darem um passo para o lado, assim, existe uma grande chance deles torcerem o pé, eles não estão acostumados a fazer isso, né? Então, essa ideia de saber explorar essa tridimensionalidade não é só esoterismo, não. É permitir com que você possa dar oportunidade para as pessoas viverem de uma maneira segura, né, para evitar lesões que acontecem. Quantas lesões a gente não sabe, você já não ouviu de algum aluno seu que, sei lá, foi descer escada, o degrau, o batente, foi dar um passo por lá. Quantas lesões você já não ouviu assim? Assim, não é possível que você se machucou desse jeito. Não é possível, né? Mas é possível, porque não existe essa vivência. Eu vou até fugir um pouco aqui do papo. Eu vi um passo a passo nesses dias vou até ver se eu encontro esse vídeo para compartilhar, que eu achei muito legal. Um passo a passo, a menina, uma ginasta ensinando um cara a fazer um backflip, dar um mortal para trás. Aí faz assim, não sei o quê, dá um rolamento, salta, rola para trás e levanta. E aí o último, eram 5 passos, né? No último passo agora você vai juntar tudo saltando antes. E eu falei assim, caraca, faz sentido, né? Porque o cara, o sistema nervoso dele vivencia a experiência que é fazer o salto, né? Você simplesmente tentar dar um salto, por mais que tenha alguém te ajudando ali, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa do que você conseguir controlar esse movimento de giro sozinho, até o ponto dele conseguir. Obviamente que ele está falando de uma pessoa treinada, então ele estava num gramado,
e ele consegue fazer o backflip e fica todo bobo depois que ele conseguiu fazer, seguindo os passos. Ale, Então, posso só trazer aqui uma informação a respeito dos planos e eixos que o Ali tá comentando? É mais ou menos como se a gente tivesse um avião, um Boeing, né? Um Boeing, aquele grandão, né? Aquele avião bem grandão, e usasse o Boeing só para fazer salto de paraquedista. Então, a gente tem um avião super ultra preparado, né, para fazer voos de longas distâncias, né, interpaíses, e ele faz só o salto de paraquedista no aerocampo e em aeroclube também, e em baixa altitude. Então, você não utiliza todo o potencial dele. Então, nós precisamos compreender, quando a Ali está falando de planos e eixos, que nós somos, de fato, um Boeing, e que nos primórdios, né, do conhecimento e dos estudos científicos sobre o corpo, estudavam em corpos mortos, né? O corpo morto, ele não é animado e ele não tem o fluido vital. Então, assim, as estruturas, elas são muito limitadas. Então, você olhava lá, né, o bíceps braquial, olhava-se aonde era a origem, aonde era a inserção, puxa o pedacinho da fibra, tá, ele faz esse movimento. Isso não é errado, isso é um fator real. Só que quando a gente estuda um corpo que está animado e vivo, a gente compreende que as partes não funcionam sozinhas, que as partes funcionam no todo, que existe um potencial de biotensibilidade e que todas as articulações estão respondendo de alguma forma àquela tarefa externa. Então, eu vou pegar a xícara de café que está na pia e levar para a mesa. Eu vou caminhar até a pia, levar a mão, trazer, equilibrar o café, caminhar novamente, equilibrando. Então, quando a gente observa e começa a entender que precisamos estudar mais o corpo vivo, os planos e eixos fazem todo sentido. E aí a gente começa a explorar todo o potencial do Boeing 347 que nós somos. E aí, quando a gente tem clientes, né, corredores, ciclistas que principalmente desempenham um gesto esportivo e não exploram, né, todos esses planos, essa tridimensionalidade, essa pessoa, de fato, mesmo que ela seja muito boa na prática, provavelmente ela vai ter dificuldades quando você pede para ela fazer uma passada lateral, um lunge, né, uma combinação de movimentos. Isso é um grande diferencial positivo. muito bom. E aí aqui, para fechar, depois dessa ideia do peso corporal, eu ainda trouxe uma ideia ainda mais básica. Ontem a Nath estava me zoando. Ela falou assim, você faz qualquer coisa no seu treino, o que você está falando aí de programação? Qualquer coisa não, qualquer coisa não. Tem uma ideia aqui dentro, daí sai alguma coisa sempre bem organizada. E esse feijão com arroz, cara, é o básico do básico aqui, ó. Dominância de joelho, puxar, dominância de quadril e empurrar. Então, assim, daqui vai te sair agachamento, com remada, com swing, com flexão. Pode sair. E aí, assim, eu quero, putz, estou muito sem energia. Então, vai ser um agachamento sem peso, ou com peso e pouca repetição, vai ser uma remada talvez até no elástico, que é mais leve do que com os pesos que eu tenho aqui, vai ser um swing de 2 mãos, ou até mesmo um levantamento terra, para gastar menos energia ainda, e uma flexão de braço suave, 5 repetições, faço 4, 5, 6 séries, meu treino do dia. Estou super satisfeito. Tá? Ou vou para um outro nível, vou aqui para um burpee, vou depois para o puxar, faço um high pull balístico, aí vou para uma dominância de quadril, já fiz um high pull balístico, perdão, vou para um high pull integrado, sem ser balístico, que é só tirar o peso do chão e fazer a remada alta aqui. Aí venho para uma dominância de quadril, eu posso ir para um snatch com kettlebell e na hora de empurrar eu faço uma flexão batendo palma,
ou uma flexão só para um lado, falando da minha realidade, né? Entendeu? Então, assim, é um formato que eu consigo contemplar praticamente o meu corpo inteiro o tempo todo, tá? E, e nunca me falha. Nunca vai me falhar isso daqui, né? Então, mas aí não tem nada sobre rotação. Pode entrar aqui em algum lugar. Eu posso fazer um trabalho de rotação no trabalho de empurrar, aqui no empurrar, né? Eu saio daqui, eu puxo e eu finalizo com um empurrar na diagonal, tá? E posso trazer para cá um empurrar com agachamento. Então, assim, não tem como você dizer por que não, né? Nenhum ah, o existe um receio das pessoas, deixa eu voltar aqui para cima. Existe um receio, eu sei que alguém deve ter se perguntado isso, da pessoa olhar assim, putz, mas um agachamento e um levantamento terra no mesmo dia, isso não vai exigir demais, não vai afetar o resultado de Quero quem que a falar. gente está falando? A gente está falando de quem? A gente está falando do Mister Universo, ou a gente está falando da Dona Maria, do João, do, do Sérgio, que é nadador ali do final de semana? De quem que nós estamos falando? Né? Deixa eu falar. Então, fala. É, eu tive esse insight e o Ali começou a falar, né, sobre a preocupação de juntar demasiados estímulos ou de não haver descanso, porque no dia seguinte é um outro tipo de circuito em que você mais ou menos vai trabalhar tudo de novo, apesar de existir essa periodização. E aí a gente precisa estudar um pouco de antropologia e de biologia da evolução. Então a gente precisa voltar, né, nos nossos ancestrais e compreender quais eram as características, né, as bases primitivas e as características do Homo sapiens que estava lá na savana africana antes de rumar a conquista do mundo. Nós somos seres com caráter generalista. Então, nós não temos um caráter especificista, tá? A nossa ideia e o nosso metabolismo e a nossa biomecânica, a nossa fisiologia, ela opera no modo faça o maior tipo de coisas que você conseguir de formas diferentes, aleatórias, né? Então nós temos essa característica generalista, porque a savana africana é um lugar imprevisível. Então, você caminha, você corre, você escala, né? Eram caçadores-coletores. Então eles coletavam, eles caçavam, a caça ela era em formato de forragear, então eles caminhavam, né? Corriam, as caças eram muito pesadas, então eles iam em cerca de 4 caçadores. E imagina que em algum momento eles caçavam elefante, caçavam gnus, caçavam coisas, animais pesadíssimos. Então eles picavam a caça e assim, mesmo picando a caça, eles tinham que voltar, retornar todos os quilômetros que eles andaram, que eles forragearam, porque eles venciam a caça pelo cansaço, tá? Então eles ficavam distantes da onde estava o clã deles. E depois eles tinham que picar essa caça e voltar carregando mais de cerca de 150 quilos cada um, e depois voltar para buscar o restante da caça. Então, nós temos internamente a competência de lidar com cargas, de lidar com grandes distâncias, com trekkings, caminhadas, escaladas, penduradas, né? Manipulação, brincadeiras de lutas, ritmos diferentes, não há essa preocupação, né? E até o Ali está falando, estamos falando de quem, né? No sentido de que não estamos falando de atleta, mas os estudos que a gente tem que mostram os nossos ancestrais, eles trabalhavam os normais, os ancestrais que não eram atletas, eles trabalhavam com distâncias maiores que as nossas, com cargas maiores que as nossas, com velocidades maiores que as nossas, com arranques maiores que os nossos. Então, também não eram atletas. Isso é só para mostrar que nós estamos numa certa incompatibilidade, porque o nosso corpo, né, biológico, fisiológico, anatômico, ele é exatamente o mesmo do sapiens sapiens que saiu da savana africana.
com exceção da calota craniana e do cérebro. Então, imagina, o nosso corpo é o mesmo e nós não fazemos mais as mesmas coisas, né? É só para acalmar o coração de vocês essa fala mesmo, porque em algum momento dá um desesperinho assim de, meu Deus, mas eu vou atrapalhar a recuperação, o desenvolvimento, o ganho de massa ou não sei o quê. Não vai, não vai. Se essa pessoa tiver um acompanhamento nutricional bacaninha, um profissional legal, que você faz um trabalho multidisciplinar integrado, não vai. Tá tudo bem, essa pessoa vai conseguir, acredita. Até porque muito do que é o fitness, a indústria fitness, que mora dentro de academia, não é a verdade absoluta. Aquilo cresceu por causa do fisiculturismo. Então, assim, você trabalha com pessoas que querem ter resultados de fisiculturista? Se você trabalha com esse tipo de gente que quer esse tipo de resultado, beleza. Você faz exatamente, segue a cartilha, entendeu? Você não trabalha com esse público, não tem por que seguir essa cartilha. Ponto. Entendeu? Não é a verdade absoluta, não é a única estratégia. E exatamente por não ser a única estratégia, agora você pode olhar para o outro lado e construir a sua própria. Né? É nisso que a gente foca aqui, e é exatamente por isso que a gente consegue construir o que foi construído. Né? E trabalhar com essas alternativas aqui que estão, nesse momento, sendo apresentadas aí para vocês. Tá? Todas elas são válidas, todas elas podem ser colocadas em prática. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo. Não. E basta realmente explorar, entender a sua realidade. E esse é eu diria que esse que é o ponto crítico desse processo, entendeu? Porque a não ser que você tenha os mesmos equipamentos, sabe, dentro de um programa licenciado, mal comparando, mas a não ser que você assine ali o body jump, não sei o que lá, o body system da vida, aquele que tinha até no minuto tal, você fala e tal, eu falo que era assim que funcionava. Se você não está inserido num sistema assim, tipo, você pode dobrar para a esquerda agora e eu vou seguir reto e nós dois estamos perfeitamente corretos. Entendeu? E a Natália vai para a direita e ela também está certa. Entendeu? Então, diria que essa liberdade existe, ela deve ser explorada e tudo bem se você dobrou para a esquerda e falou assim, não foi legal, deixa eu voltar aqui, beleza. Você explorou, você sentiu, você viu se funcionava ali para essa realidade. Entendeu? O importante da metodologia é você saber, se por acaso você seguiu naquela direção, você sabe que você pode voltar. Entendeu? Você sabe o caminho de volta e beleza. Eu vou tentar agora essa direção. Então, assim, você sempre tem essa base à sua disposição, porque a sua metodologia ela tem princípio, ela tem fundamento, ela tem o teu DNA, ela tem ciência por trás, e é isso que a gente compartilha, vai compartilhar, está compartilhando nesse momento, e certamente você vai conseguir se aprofundar ainda mais a partir do momento que você tiver acesso aí aos programas da universidade. Só para fechar a fala aqui, Ale, em relação à periodização, né? São 6. Obrigada, meu amor. São 6. Tá bom. São 6. Obrigada. Em relação à periodização, né? Poxa, Nath, mas você acabou de fazer uma fala a respeito de que a gente, abre aspas, tudo bem treinar tudo todo dia, né? Sobre o caráter generalista, por que então periodizar a prática de um cliente, né? O periodizar, ele tem um olhar muito legal no sentido não de somente de prevenção à lesão, naquela preocupação de que ele pode se machucar, sobrecarregar, mas é um olhar na oferta de um cardápio muito variado que você pode entregar para o seu cliente, que vai explorar o máximo do potencial que esse cliente tem. E a periodização vai trazer isso e colocar isso de uma forma organizada, né? Que
esteja estruturada mesmo, que você consiga organizar e enxergar o que você já fez com aquele cliente, o que mais você pode fazer, quais são as formas que você pode integrar ou não, se você já trabalhou diferentes intensidades, como está sendo a resposta. Quanto maior é o cardápio da sua oferta, mais você também pode ver quão melhor o seu cliente responde a cada tipo de especificidade. Porque às vezes ele também não sabe, ele não sabe se ele gosta de treinar volume, se ele gosta de treinar intensidade, se ele gosta de treinar body weight, se ele gosta de treinar com carga, se ele gosta de treinar movimentações, deslocamentos cardiovasculares. Então, quando você organiza e oferece um cardápio e explora o potencial desse cliente, você também está criando um relacionamento ali, né? Você está vendo aquilo que ele gosta, você está conversando, você explica o propósito das coisas, né? Coleta informações dele também, e com certeza o cliente vai enxergar isso como um grande diferencial. Show de bola. É isso. A gente chegou ao final aqui da nossa aula. Espero que tenha sido bem proveitoso para você. Vou ser bem sincero, eu gostei bastante aqui de compartilhar a tela com a Nath. É sempre bem... enriquece muito quando a gente consegue criar esse bate-papo e mostrar as nossas ideias e as nossas formas de pensar. E espero que você tenha aproveitado. E te convido agora a vir tirar suas dúvidas aqui pelo grupo, tá bom? A gente vai disponibilizar ali o espaço para você poder tirar dúvidas. Aproveita, a gente vai estar em contato por mais alguns dias. Tire suas dúvidas, esclareça tudo que você deseja esclarecer para você aproveitar a oferta, a condição especial e, enfim, os bônus que a gente vai apresentar para você em breve ali pelo grupo, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Deixa eu dar tchau para o pessoal. Vou deixar. Eu dei o meu tchau, agora você dá o seu tchau. Foi um prazer estar aqui, pessoal. É sempre muito bom falar, apesar de eu não estar mais tão nessa linha. Eu gosto bastante de conversar. Eu sou a Mina Cabeção, que gosto também da ciência, gosto de analisar os artigos científicos e trazer isso para comprovação social. Levem as dúvidas de vocês até o Alê e a gente vai respondendo. A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, então não sintam vergonha de perguntar, de questionar. E fiquem atentos com a condição que vai rolar aqui. Eu quero trazer um conhecimento para vocês que quando a gente quer investir, a gente precisa, né, quando a gente quer receber naquele investimento, a gente precisa primeiro deixar a moeda. Então, eu deixo lá a moeda na bolsa de valores, eu deixo R$1, ele volta 3. Quem dera se fosse assim, né? Eu deixo lá R$1, ele volta 3. Mas nós precisamos deixar R$1 e entender e sair dessa crença de não merecimento, do tipo, eu não tenho dinheiro, porque se eu investir aqui eu vou perder o dinheiro. Não, ele vai retornar para você de forma muito mais abundante e próspera. Nós, profissionais de educação física, estamos acostumados com uma crença de não merecimento. A gente sai da faculdade, da universidade, precificando muito pouco, ganhando muito pouco, trocando muito pouco, né? E a gente fica vibrando nesse alto desvalor. Isso não é bacana, né? A gente tem potencial, a gente tem saber, a gente pode sim precificar, né? A gente tem importância, tem valor. E estou falando isso porque os cursos, eu fiz o curso do Alê há muito tempo atrás, né? E os cursos que eu escolho fazer, as linhas hoje de movimento, de faixa, de outros estudos, né, mais profundos, eles são grande parte deles de fora do país. E os investimentos que eu, Nath, faço em curso, o último curso que eu comprei foram R$6.000. Então, quando aparece um curso de 1.800, 400, e que tem muito valor entregue, por favor, valorizem as condições, porque é só assim que a gente aprende, que a gente pega da fonte, pega as melhores, porque é muito fácil comprar um curso de R$150, 200, que não vai agregar valor, que você vai deixar aquele dinheiro ali, que não vai ter uma troca, né? Então, invistam no conhecimento de vocês, na fonte, né? Vai ampliar os olhares. É só isso, é só
para falar mesmo, não tenham medo dos investimentos. Maravilha. Até mais. Beijo.